começar é preciso preparar a máquina. Primeira coisa, colocar uma agulha de jeans. Depois é preciso o carrinho de linha de poliéster, igual à cor da ganga. E depois, ou a linha de torçal, ou 2 carrinhos iguais com linha de poliéster normal, para fazer os pespontos. Eu vou cozer uma calça de ganga azul com os pespontos em amarelo. E então, vou utilizar, por exemplo, este suporte de carrinhos de linhas, que é muito prático, onde eu posso pôr os 2 carrinhos iguais, passar a linha lá em cima e passar a linha na máquina assim. Portanto, eu seguro as 2 linhas juntas, elas vêm as 2 juntas, como se fosse só uma, e vou enfiar a linha na máquina, tal e qual como se enfia normalmente. Portanto, vou passar, a única diferença é que estou a passar 2 linhas juntas, em vez de ser só uma. Então, a primeira linha que vai ser utilizada é a linha para fazer os pespontos. Por isso, eu vou primeiro enfiar a máquina com as 2 linhas, lá está. As 2 iguais, as 2 juntas, a saírem pela agulha. Na bobina, utiliza sempre linha de poliéster normal. Nunca se utiliza a linha de torçal e também não se utiliza a linha dupla. É exatamente a linha normal. E neste caso eu vou sempre utilizar em azul. Então, para marcar a zona onde vão ficar os bolsos, eu coloco, isto é a minha maneira, eu coloco um alfinete em cada canto e depois dobro. E isto, a parte do tecido que se está a ver agora é o direito. E depois marca-se, por exemplo, com giz ou com uma caneta, daquelas que depois desaparecem. Eu gosto de marcar com este giz. Marca-se com o giz o sítio onde vai ficar depois o bolso encaixado. Aqui, em vez de pôr os riscos para baixo, agora põe para cima. O que interessa é que quando tirar os alfinetes, depois se consegue ver. No outro lado, na outra perna, faz-se exatamente o mesmo. Com uma régua, junto os alfinetes ali, para desenhar a zona onde o bolso vai ficar. E depois desenhar só um bocadinho para baixo, não é preciso desenhar mais, só para perceber onde é que o bolso vai encaixar. E fica assim na zona de fora. Depois de tirar a peça do molde, então posso fazer o risquinho para baixo. Depois, ao lavar, este giz desaparece todo. Sai todo. Pronto, e assim já está aqui marcadas onde vão ficar os bolsos. São as 2 pernas traseiras que já têm a indicação. O espelho da traseira cose-se cose na parte de cima da perna. Para não confundir qual é o lado do espelho que se cose, o lado maior do espelho é sempre para o centro da traseira. Já houve casos em que eu cozi ao contrário. Depois coloca-se, alinha-se o espelho da traseira avesso com a traseira da calça. Portanto, eu coloco-as com o direito para cima, assim, em cima da mesa para não baralhar, e depois pega-se e junta-se avesso com avesso. E prende-se, alinha-se aqui. Um aspecto importante é que é importante que fique este biquinho de fora, porque o valor de costura aqui são 2 cm. Portanto, o tecido tem que alinhar, a beira do tecido tem que alinhar na zona onde vai ser cozido, a 2 cm. Portanto, é suposto sobrar ali um biquinho do espelho por fora. Agora, prende tudo com alfinetes, que é para depois ir cozer. O espelho da traseira está assim, avesso com avesso. E agora pode-se já prender o outro. Portanto, estão os 2 com o direito para cima, pega-se assim desta maneira e ficam avesso com avesso um com o outro. E alinhar os rebordos exatamente da mesma maneira. A 2 cm do rebordo de cima é que é a zona do valor de costura. Portanto, é suposto sobrar uma ponta de espelho na zona do centro da traseira e prender tudo. Agora, com a linha de pesponto e com a traseira virada para cima, cose-se com o valor de costura de 2 cm, ou seja, 3/4 de polegada.
muito importante que a traseira é que fique virada para cima, a que tem a marcação do giz, e não o espelho. Ao cozer com a linha de pesponto, fica mais bonito se fizer um ponto a direito um bocadinho maior, um bocadinho mais comprido, para ficar uns pespontos bonitos, porque se o ponto for muito pequeno, os pespontos depois ficam estranhos. Então, por exemplo, para cozer os pespontos, eu costumo usar um ponto de cerca de 3,5, mas isto pode variar consoante a máquina. E chegar aqui, rematar. Lá está, o tecido está alinhado na zona do valor de costura, na zona onde é a costura, e por isso é que sobra aquele bocadinho. Agora, passa-se esta zona com o ferro, primeiro tal e qual como foi cozido, para segurar tudo. Já agora enteita-se um pouco de tecido. E agora, levanta-se o espelho e vai-se passar o valor de costura para cima. Ou seja, no avesso fica o espelho virado para cima e no direito também está o valor de costura todo virado para cima. Agora, para fazer a costura flat fell ou a costura encostada, é preciso cortar metade do valor de costura do espelho, somente do espelho. Não é preciso ir medir, mas porque isto consegue-se perfeitamente fazer a olho, mas é simplesmente agarrar no valor de costura do espelho e cortar metade disso, de maneira a que o valor de costura da traseira continue inteiro e o outro já está mais pequeno. Então agora passa-se com o ferro assim, depois dobra-se aquele valor de costura que ainda ficou original para tapar o outro, portanto, este valor de costura grande é dobrado por cima do outro e é de novo virado para cima. É mais fácil ver assim às vezes, ao contrário, é a maneira como der mais jeito. Então, o que interessa é que se dobre o valor de costura que está inteiro sobre o valor de costura pequenino e agora dobrar tudo e vincar bem com o ferro. E uma costura flat felled é isto, é uma costura muito reforçada, muito forte, que em princípio que não rebenta e que fica toda encoberta, tanto no direito como no avesso. Agora tem que se prender aqui e cozer com a linha de pesponto. Mas primeiro fazer exatamente o mesmo para a outra perna. Portanto, levantar o espelho, passar o valor de costura virado para o espelho, para cima. Depois, com uma tesoura, cortar metade do valor de costura do espelho. Só do espelho, não se pode cortar o outro, porque senão já não se consegue fazer uma costura flat fell e isto fica estragado. Então, só se corta este valor de costura para dobrar o outro. Aqui ficou grande, por isso convém cortar mais um bocadinho para se conseguir dobrar bem o outro. Era só até aqui. Convém dar várias vezes com o ferro para conseguir segurar tudo no sítio, porque o tecido é grosso. E agora voltar a fazer o mesmo, que é dobrar o valor de costura grande sobre o pequenino e entalá-lo, por assim dizer, ali. Agora convém prender isto tudo com alfinetes, de maneira que esta dobra não se desfaça, que é para depois se poder cozer com a linha de pesponto também. Portanto, prender bem, pôr assim uns quantos alfinetes antes de ir cozer. Agora, com a linha de pesponto, vai-se cozer rente à dobra e perfeitamente paralelo à primeira costura.
para as duas pernas. E é suposto ficar assim. Fica o pesponto duplo. O espelho da traseira está pronto, está cozido. Assim fica do direito e assim fica do avesso. Fica uma postura linda.